Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um comentário sobre a lição bíblica dominical dos jovens. Amanhã estaremos estudando a lição de número 6, dia 9 de 2 de 2020. Eu sou Jesus. O texto do dia diz: Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8:58. A síntese diz: a convicção de Jesus quanto ao seu chamado, ministério e vocação fica bastante explícita nas declarações contundentes e impactantes que ele fez e os escritores sagrados registraram ao longo dos 4 evangelhos, né? Hoje nós vamos ver, o texto de hoje traz um debate, né, entre Jesus e os fariseus questionando a divindade de Jesus e muitos irados, né, tentando matar Jesus, porque Jesus disse, por exemplo, essa afirmação, né, aqui, que eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus aqui declarando que é Deus, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então isso irritava bastante os judeus, porque não creram que Jesus era Deus, certo? Então vamos para a leitura do texto. Este texto bíblico está em João 8, 49, 58. Diz o seguinte: Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior do que o nosso pai Abraão, o nosso pai que morreu, e também os profetas morreram. Que te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós, mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos aqui um debate, né, acirrado com Jesus e os fariseus. Jesus ensinando a palavra, né, os fariseus dizendo que Jesus era filho do diabo. Jesus disse: não, pelo contrário, eu faço as obras de Deus, eu faço as obras do meu Pai, eu o conheço, vós não conheceis, vós que são filhos do diabo. Porque os fariseus, eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, mas não tinham contato com Deus, não tinham relacionamento com Deus. E quando o próprio Deus veio, o Deus encarnado, a maior prova disso, que quando Jesus veio, eles não ouviram, o orgulho falou mais alto, né? Eles ficaram com o seu intelecto, com a sua razão, né? E aí colocaram a sua razão como fim de tudo e abandonaram a fé no Deus Todo-Poderoso, certo? Então, Jesus faz essa afirmação, né? Eu sou. E tem outro versículo aqui bastante interessante. Eu já quero lançar a pergunta dessa lição. Quem ganhar quem responder a pergunta vai ganhar esse livro aqui, O Líder Cristão, né, o Hábito da Leitura, que é do pastor Altair Germano, certo? Quem já ganhou nos outros vídeos não pode ganhar, certo? Pode responder, mas não vai ganhar. Mas eu gostaria de perguntar o seguinte: Jesus disse aqui: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Que dia é esse? A pergunta é: que dia é esse que Jesus está falando? Eu sei que não existe uma resposta que não haja discussão sobre essa resposta, né? Eu sei que não existe um entendimento fechado, mas eu quero que os irmãos, os jovens, reflitam e tragam a resposta sobre que dia é esse. O que tiver coerente, o que responder primeiro e mais coerente, né, assim, a gente vai estar dando esse livro aqui que já falamos, tá bom? Então, estudem aí
E veja que dia é esse que Jesus falou. Então vamos aqui para a lição, né? A introdução diz: há nos evangelhos um conjunto de afirmações de Jesus que causaram muita repercussão entre os religiosos de sua época. São declarações que ele inicia com a expressão "eu sou". Um dos momentos mais tensos é em João 8, 58 e 59, quando, em virtude de suas declarações, Jesus é quase apedrejado, o que justificaria reações tão violentas da parte dos judeus, né? Então, Jesus afirma que ele é Deus, certo? Então, ou você acredita que Jesus é Deus, ou você acredita que Jesus é um mentiroso, porque ele mesmo afirma, e por isso que os judeus queriam apedrejá-lo, né? Algumas seitas dizem que Jesus não é Deus, né? Alguns ensinamentos dizem que Jesus não é Deus. Então, por que os judeus queriam apedrejar Jesus? Se Jesus se assumisse apenas como um profeta, ou como um semideus, ou como alguém de menor poderio e glória do que Deus. Os judeus não iam querer apedrejar se ele fosse apenas um profeta. Na realidade, eles queriam apedrejá-lo porque Jesus repetia e dizia: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. Isso tudo, quando caía nos ouvidos dos judeus, eles sabiam o que Jesus estava dizendo. Talvez você não saiba, talvez nós não sabemos a intensidade dessas palavras, mas isso dava um entender nos ouvidos dos estudiosos. O que Jesus estava dizendo era o quê? Eu sou Deus, né? Ele estava assumindo publicamente que era o Messias esperado e era Deus em essência, tá bom? Então, o tópico 1, eu sou a luz do mundo, Jesus disse. O Senhor é a luz das nações, certo? Então, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de teus povos, de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Lucas 2, 30 ao 32, né? Aqui nós temos a imagem de Jesus como luz na nação, luz como Salvador. Jesus é nossa luz, ou seja, ilumina o entendimento das pessoas. As pessoas vivem no mundo de trevas, vivem no seu mundo, né? Hoje chamamos de bolha, cada um vive na sua bolha, um na bolha do esporte, outro na bolha da política, outro na sua bolha, naquele que ele mais gosta, né? E aí ele fica ali e fica numa vida achando que está beleza, né? Mas vive no mundo das trevas. Jesus clareia a mente, Jesus ilumina a mente, Jesus dá a iluminação às pessoas, né? No mundo de hoje, ou melhor, a luz, ela é um contraste das trevas. Na realidade, assim, a luz quando a luz está, as trevas se dissipam, né? O comentador falou aí de uma conjectura entre luz e trevas, mas nós sabemos que só existem as trevas por causa da ausência da luz, ou seja, as trevas não existem, né? Só existe por causa da ausência da luz. Então, Jesus, ele é a luz, então quando ele chega, as trevas não tem vez, certo? Então, quando você acende uma vela, por mais escuro que esteja, deu um apagão agora, né? Pagou problema aí da energia elétrica alguns minutos essa semana, né? Você acendeu uma vela, então as luzes, as trevas que estavam ali naquele local, dá uma dispersada, porque a gente acendeu apenas uma vela. Então, essa é a conotação, é que quando Jesus chega, não há trevas que resistam, não há nada que resiste Jesus, ele é a luz do mundo, certo? Aqui, a afirmação de Jesus e a sua relação com a festa dos tabernáculos, certo? Jesus estava pregando na festa do tabernáculo, né? E na festa do tabernáculo era lido Isaías 14, que dizia o seguinte: mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto.
Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a vida. Então, quando Jesus estava pregando aqui na festa do tabernáculo, na festa do tabernáculo era pregado Ezequiel 14, e Ezequiel falava da luz, né, de uma luz que o Senhor vai restaurar e vai ser luz plena, né, não vai ter, as trevas não vão chegar, porque as trevas, né, é um sinal de quê? Porque anoitece, né, é um sinal que todo dia nós precisamos de um repouso, nós precisamos de um descanso, existe uma fadiga. Então, quando Deus restaurar todas as coisas, né, aí nós teremos agora luz perene, que significa que nós não vamos, né, ter mais essa fadiga, não vamos precisar do sono para restaurar as nossas forças, porque isso é da nossa natureza, né, aqui nesse corpo. Um corpo transformado, né, assim creio eu, certo? Nós não precisaremos mais de dormir, certo? Então, aqui, de quando Jesus está falando, né, mas terá a luz da vida, certo? Terá a luz da vida, e essa luz a vida eterna. Quando Jesus falava a vida, os fariseus queriam entender que era essa vida aqui, né? Mas Jesus está falando da vida eterna, certo? Então vamos aqui para outro ponto, o ponto 3, que diz aqui, né? Precisamos da luz, né? Por outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como os filhos da luz. Efésios 5:8, certo? Em Efésios 5:8, Jesus traz que nós devemos andar como um filho da luz, ou seja, onde nós chegarmos, a luz resplandecer, né? Onde nós chegarmos, as pessoas verem Deus na nossa vida, verem boas obras, verem pessoas diferentes, pessoas iluminadas por Deus, e não trevas, né? Nós não podemos andar nas mesmas trevas, não podemos estar matando, roubando, mentindo, na bebedice, pessoas desequilibradas, não podemos ser, não podemos falar, atacar os próximos, né? Então nós temos que ser luz, temos que ser conforme Jesus era. Jesus aqui estava aqui, claro, atacando os fariseus em dado momento, porque eles atacaram e era natural esse debate. Esse é uma defesa, né, e uma verdade, né, que Jesus diz: vós sois filhos do diabo. Então, não quer dizer que a gente vai ser aquelas pessoas que balança a cabeça sempre, mansinho, não. O cristão é mansinho no sentido de não revidar, né, de aceitar tudo. Não, o cristão é manso, mas sabe responder, mesmo que precise, em certo momento, ser áspero, como Jesus foi, mas vai responder com mansidão. E não vai sair do controle, né? Ter o fruto do Espírito Santo, né? Então, o ponto 2 diz: o bom pastor. Jesus é o bom pastor. E aqui em Ezequiel 14, então, quando ele falava, eu estou trazendo algumas referências do Antigo Testamento, porque quando Jesus falava, os judeus compreendiam, e nós às vezes não compreendemos, porque nós não temos toda essa cultura por trás do Antigo Testamento, né? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-eis dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. E bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com juízo. E quando a vós, ó minhas
ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, né? Então, Jesus aqui, já através do profeta, já afirmando que ia apacentar as ovelhas, ia buscar as ovelhas, ele ia resgatar as ovelhas. Então, quando ele chega lá na festa, o tabernáculo começa a falar que é o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Então, os estudiosos estavam entendendo que Jesus estava fazendo uma referência aqui às profecias do Antigo Testamento, certo? Então, vamos aqui. O caráter sacrificial do bom pastor, né? Jesus, ele diz: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10:8, né? Já falamos várias vezes aqui que o sacrifício de Jesus não foi uma coincidência, não foi uma emboscada, não foi o Império Romano matou Jesus e os judeus entregaram Jesus, não. Jesus se sacrificou. Jesus tinha esse poder de dar a vida dele e de tirar e de resgatá-la, né? Então, ele se sacrificou por nós. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, certo? Então, vamos aqui para o próximo ponto. Ponto 3, o relacionamento dedicado do bom pastor, né? Eu sou o bom pastor das suas vidas pelas ovelhas, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são ovelhas, vem, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido, né? Então, Jesus tem um relacionamento com suas ovelhas. Jesus cuida das ovelhas. Quando ele diz que é o bom pastor, ele traz a figura daquele pastor que protege as ovelhas, aquele pastor que vai buscar as ovelhas perdidas, aquele pastor que traz, dá alimento. Jesus é o nosso cuidador, é o nosso bom pastor, certo? E aqui o último tópico: eu sou a porta, né? A singularidade de Jesus. Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens, né? Então, quando Jesus diz eu sou a porta, nós entendemos que quem entra por ele, quem entra através de Jesus, quem está em Jesus, quem entra no aprisco de Deus, estará protegido, estará cuidando, porque ele é um pastor e ele tem todo o poder. Então, nós temos cuidado pelo pastor que tem todo o poder, a gente não tem o que se preocupar, porque ele é o bom pastor, certo? Jesus, ele é a porta, né? E o ponto 2, a superioridade de Jesus, né? Jesus, ele faz essa declaração: todos, quando vieram antes de mim, são ladrões salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, né? Jesus estava falando aqui de algumas pessoas que surgiam naquela época dizendo que era o Messias, que era o Salvador, e na realidade Jesus disse: não, esses aí, como existe hoje, né? Até o dia de hoje existem pessoas surgindo dizendo que é Jesus, né? Então naquela época também surgiram. Jesus disse: não, esses aí são os falsos pastores, eu sou o verdadeiro pastor, certo? Então Jesus estava testificando dos outros que não eram verdadeiros, tá bom? E o poder de Jesus, certo? Jesus disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, certo? Então Jesus, ele tem todo o poder, ele é o nosso Redentor, né? Todo o poder foi me dado, e aí ele tem o poder, e todos aqueles que estão nele recebem o fardo dele, que é um fardo leve, é um fardo da santidade, da justiça, do amor de Deus sobre a sua vida. Recebe o Espírito Santo, que é o dom de Deus, é Deus presente conosco, certo? É o nosso Consolador, o Espírito Santo de Deus.
E para concluir, conhecer o Senhor Jesus é fundamental para todo aquele que deseja ser um verdadeiro discípulo do Salvador. Jamais poderemos ser amigos do Mestre se mantivermos com ele apenas um relacionamento burocrático e religioso. Entender cada um dos seus discursos e declarações do nosso Redentor deve ser um ideal de vida para cada um de nós. Por isso, para tanto, dediquemos-nos cada vez mais a um estudo sistemático das Escrituras, lendo as palavras de Jesus de Nazaré como uma Escritura viva, certo? Então, não somos apenas estudiosos burocráticos, né? O ser humano, ele é um ser não só racional, né? Ele tem a questão semelhante, nós somos semelhantes a Deus, temos a emoção, né? Temos volição e nós somos um ser religioso por natureza. Então, nós adoramos algo, ou você adora a Deus ou adora outra coisa, certo? Não existe ninguém livre de adoração, né? Até o ateu, se você chegar perto, você vai perceber quem ele adora, né? E aí, Deus criou assim, então nós somos um ser relacional, nós nos relacionamos com a sociedade e temos que nos relacionar com Deus, porque nós somos filhos dele, aqueles que já nasceram de novo, né? Aqueles que ainda não nasceram de novo estão aí tateando. Esperamos que você possa encontrar. Então vamos a cada dia buscar conhecer a palavra de Deus, não apenas para termos conhecimento, mas para termos a fé e a convicção e para termos um relacionamento com Deus, para sabermos a cada dia mais que Ele existe, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele é o nosso pastor, Ele é a porta, Ele é a água viva e Ele nos dá a vida eterna, tá bom? Então, responda a pergunta que fizemos lá, né, no início do vídeo. Hoje eu fiz lá no início, então você vai ter que voltar, se você viu só aqui no final, ver a pergunta, né? Tá lá no início do vídeo a pergunta e você vai ganhar esse livro aqui, tá bom? Então, a paz do Senhor a todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.